é preciso a gente continuar, né, buscando, fortalecendo esse movimento, e isso é o que nós viemos fazendo todo o tempo. Nós fizemos gravações, né, em congressos fora, mandamos para o trabalhador, já fizemos outras votações, outros vídeos aqui, pedimos, né, dirigimos diretamente, mandamos um recado para o Senado, para que o Senado, os senadores, pudessem estar dando esse apoio, porque hoje a gente depende do Senado. Isso vai para o Senado, isso vai ser aprovado no Senado. Categoria unida pela aprovação do PL 4146-2020. No programa Bate-Papo com o sindicato desta semana, o presidente Gilberto César de Alencar e o diretor Francisco Carvalho conversam sobre o movimento nacional pela aprovação do PL 4146 de 2020, que está, neste momento, no Senado, dependendo que o presidente Davi Alcolumbre coloque em votação. O Semaco Rio tem sido protagonista nesta luta e já esteve em Brasília 2 vezes. Acompanhe nossa luta e saiba mais. Detalhes neste vídeo. Assista. Olá, família Conlurb. Mais uma vez aqui na nossa sala de bate-papo. Como sempre, eu e o nosso presidente, Gilberto, sempre buscando aí trazer informações para a nossa categoria. Antes da gente entrar no assunto aí, Gilberto, vou pedir aí a galera, né, que dê o likezinho, que compartilhe, que dê o joinha, né? Isso aí é importante, né, para o nosso trabalho, para a gente estar vendo o alcance até onde está chegando a nossa comunicação. Gilberto, o assunto principal, agora que está bombando, é a questão da PL 4146, né? A gente sabe que o sindicato já fez algumas ações relativas a essa PL e que hoje ela se encontra lá no Senado, né? Sob a responsabilidade do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Então, diante de todas essas indagações, eu gostaria que você desse uma explicação, né, melhor para a nossa categoria, com relação à questão da PL 4146 e quais são as intenções aqui do nosso sindicato. Sim. Quer dizer, a gente fez e vem fazendo, né, Francisco? Sim. É muito importante a gente, nesse momento, estar discutindo, né? E essa questão que hoje está em evidência aí, que é a PL 4146-2020, que ela está discutindo algumas questões que são assim, fundamentais para a vida do trabalhador, né, de limpeza urbana, os garis, né, de todos os estados e municípios. O que acontece, seu Francisco? Eu participei, né, eu enquanto sindicato, Nunca Paulo Hernani, participei lá dentro do Congresso Nacional. Foi o pontapé inicial aquilo ali. Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, aquilo foi o pontapé inicial de todo esse movimento aí. Então nós participamos lá daquela audiência, onde foi discutido como é que da onde poderia estar surgindo o dinheiro, como é que poderia estar sendo feito, enfim, quem teria que mobilizar, onde, como. E essa foi uma discussão assim bem calorosa, né? Bem calorosa. Só que é aquela questão, não depende e só exclusivamente de uma conversa nossa lá dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados. Aquilo ali foi um pontapé inicial. E isso é a coisa que vai levar tempo, como, por exemplo, nós tivemos uma agora que teve um pedido importantíssimo, que foi de alguém que tem um peso muito grande, né, dentro do país, na verdade, que foi o fim da Jornada 6x1. Da Jornada 6x1. E isso ainda está se arrastando. E está dependendo também da votação lá do Senado. Um pedido de votação urgente, né? Urgente, que foi do presidente,
né, da República e que está se arrastando. A gente, falando dessa PL 4146, a gente tem uma confederação, né, a gente tem uma federação, a gente tem uma central sindical, a qual nós estamos ligados. A gente não trabalha sozinho. Isolados, né? Não trabalhamos isolado. Até porque isso é muito importante. A gente costuma dizer, né, principalmente sindicalista, que é a união que faz a força. E a gente precisa de estar cada vez mais unido e dizendo para o trabalhador, é preciso a gente continuar, né, buscando, fortalecendo esse movimento, e isso é o que nós vemos fazendo todo o tempo. Nós fizemos gravações, né, em congressos fora, mandamos para o trabalhador, já fizemos outras votações, outros vídeos aqui, pedimos, né, dirigimos diretamente, mandamos recado para o Senado, para que o Senado, os senadores, pudessem estar dando esse apoio, porque hoje a gente depende do Senado. Isso vai para o Senado, isso vai ser aprovado no Senado. E aí, o que acontece? Qual é, né, a importância desse movimento ou dessa PL para o Semaco Rio? A importância dessa PL é que ela vai favorecer o trabalhador de uma forma geral, vamos dizer assim, né? Tem a questão do salário, tem a questão do nome e tem a questão da aposentadoria. É um pacote. E esse pacote, ele é algo que todos nós buscamos, ou todo sindicato da categoria vai buscar benefícios para os trabalhadores, para essa categoria. E esses são benefícios, e a gente está buscando, estamos brigando, estamos fazendo movimentos, né, junto aos trabalhadores. Só que assim, muitas coisas, elas são invisíveis, né? São invisíveis aos olhos de algumas pessoas, infelizmente. Mas o sindicato continua ali buscando, fazendo movimento e tal. Qual é a visão do Semaco Rio? A visão nossa é que a gente tem uma visão ampla e que isso deve ser levado à frente, né, de todos os representantes sindicais e de toda a categoria. A gente já está pensando, inclusive, a gente está bolando aqui em fazer alguma coisa para dar um pouco mais de visibilidade a isso. Por quê? Porque nós temos uma categoria aqui no Rio de Janeiro, porque cada município, cada estado, ele tem sua especificação. Suas características. Né? Tem suas características, são totalmente diferentes uma das outras. Né? O prefeito de um canto, o prefeito de outro, e enfim. As coisas não funcionam uniforme. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Há diferenças. Com certeza. Então, para você pegar um movimento desse e fazer com que todos os municípios, todos os estados abracem isso com uma igualdade, não existe. Esse é o meu ponto de vista, né, enquanto dirigente aqui. Então, Gilberto, assim, desculpa já te interromper, já interrompendo. Sim, não, vai que a gente procede depois. Mas, assim, pelas suas explicações, o que eu entendi, o que me parece que a questão é meramente política, né? E o ideal é que a pressão continue sobre os senadores do Rio de Janeiro, sim, né? Sim. A gente se manter organizado, manter essa pressão para que eles possam pressionar o presidente do Senado, não é isso? Com certeza, não tenha dúvida. Né? O Alcolumbre, por exemplo, é uma pessoa que deveria, na verdade, é a peça-chave. É a peça-chave dessa engrenagem para fazer com que isso aconteça de forma satisfatória para toda a categoria. Por quê? Porque ele é o presidente lá do Senado. Então é de maior importância que ele dê visibilidade a isso. E aí vem uma questão, Francisco, muito importante aqui, que eu faço questão de frisar, e muito preocupante, é a seguinte: quando se fala em questão de paralisação ou greve, né, paralisação ou greve, as duas coisas são coisas diferentes. Você fazer uma paralisação, você pode fazer uma paralisação de forma que você não afete lá o teu serviço, né, a sua empresa. Por quê? Porque a empresa está em débito contigo em quê? Se você fazer uma greve,
por alguma questão de falta de... Tem que ter um motivo, né? Falta de cumprimento das leis trabalhistas. Das obrigações da empresa com os trabalhadores. E qual é? Não existe isso, né? O que a gente precisa é fazer, sim, alguma coisa que chame a atenção lá do Senado. Aí sim, mas sem prejudicar o trabalhador. O trabalhador não pode servir de massa de manobra e nem se prejudicar. Não é por ninguém, é por ele mesmo, mas não pode se prejudicar assim de forma irresponsável. O que as empresas estão devendo a esses trabalhadores para que eles venham fazer uma paralisação? Ou que venham fazer uma greve? Pode-se fazer uma passeata, uma caminhada, enfim. Né? Pode fazer um manifesto. Agora, são várias formas de manifesto que podem ser feitas, sem afetar, né, o bom andamento do serviço, sem prejudicar lá o trabalhador, né, ou o bom andamento do serviço lá. Então isso pode ser sim, nós já estamos providenciando isso. Porque o que eu entendo, Francisco, é o seguinte: como isso é algo a nível nacional, não adianta você fazer nada de forma isolada. O que é 500 trabalhadores, o que é 1.000 trabalhadores fazendo uma passeata aqui, fazendo uma caminhada, fazendo algum tipo de manifesto? Isso vai somar, isso pode até servir para somar depois lá atrás, né? Ou melhor dizendo, lá na frente, somar lá na frente com o quê? O que tem que ser feito é o que foi feito no fim da jornada 6x1. As centrais todas se reuniram, como estão também reunidas agora, elas estão reunidas pelo 41, 46. Só que a gente precisa de ter uma decisão das centrais, das federações e confederações, para que eles abracem isso e vá direto fazer uma passeata lá em Brasília, entendeu? Ou que seja onde for, mas tem que ser justamente como foi feito o final da 6x1, lá em Brasília, lá que a gente mexe com eles. E aí a gente pegar ônibus aqui, encher ônibus, todo mundo para lá. E não é só do Rio de Janeiro, vão ser de todos os outros estados, entendeu? Esse é o nosso ponto de vista, essa é a nossa visão e essa é a nossa intenção, de manter esse movimento. A gente vai ficar sustentando esse movimento aí de alguma forma, né? Para que essa chama não se apague, mas a gente precisa direcionar esse movimento, a responsabilidade dele, para o local certo, que é para o Senado. Então, nós podemos aqui, todos precisam agora mobilizar os senadores, entendeu? Cadê? Quem é o seu senador? Para fazer o quê? Para que eles possam pressionar lá o Alcolumbre. Hoje é fácil, né? Pelas redes sociais. Porque se sentou em cima dessas duas PL, estão sentados em cima. Então tem que tirar isso debaixo do rabo, na verdade, e botar para frente. Aí sim, aí nós vamos poder nos organizar, nos reunir e ir para a luta. Foi combinado, né? Veio lá de Brasília pelo Raimundo, uma mobilização, uma paralisação no dia 15 de maio. Né? E aí você vê qual foi o peso dessa paralisação de 15 de maio, essa greve geral. Qual foi o peso dela? Então a gente precisa ter muita responsabilidade com que a gente vai botar o trabalhador para estar fazendo junto conosco. Tá? Nós não podemos prejudicar o trabalhador a tal ponto. Tá? Agora, assim, bem rapidamente, dizer assim: vamos continuar fazendo o nosso dever de casa. Estar mobilizando, estar fazendo alguma coisa e acompanhando esse processo lá em Brasília, lá no Senado, para ver como é que o Senado está enfrentando isso. Porque se o Senado não der bola para isso, é gritar no deserto. E a gente não vai gritar no deserto, a gente vai gritar no ouvido dos senadores. Valeu, gente? É isso aí. Então é isso, presidente. Dadas as suas explicações, agradecer aí e vamos terminar aqui o nosso bate-papo hoje com a nossa velha e querida frase: não fique só, fique sócio e vem com a gente. E até o próximo encontro. Beleza. Não deixe de assistir o nosso encontro semanal e participe. A participação da categoria poderá ser feita através das nossas mídias sociais. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações.
Saiba em primeira mão sobre novos vídeos. Afinal, o sindicato é você e para você.